Queridos, muito bom dia, graça e paz da parte de Deus sobre a sua vida. É interessante que nós, quando a gente busca algo, procura algo, busca melhorar, sermos mais eficientes, eficazes em tudo que a gente faz, precisa, de capacitação. E não só a capacitação técnica, mas a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. E a gente tem visto que às vezes a pessoa é um excelente técnico, domina o conhecimento da sua atividade, mas às vezes não conhece a Deus e começa com uma carreira brilhante, e depois a gente vê as coisas desandarem, porque nós temos que entender que caixão não tem gaveta, que todos nós devemos conhecer a Deus, depender dEle. E assim, eu tenho visto nessa caminhada como Deus é bom, como Ele cuida das pessoas, como Ele se interessa que as pessoas cresçam, que as pessoas desenvolvam. Tem um presidente de uma grande corporação, um grupo sul-coreano, presidente da Hyundai, é um servo de Deus. Começou tão pequeno e ele tem prosperado numa velocidade impressionante. Então não é à toa que os carros da Hyundai têm o nome de Veracruz, tem o nome de Santa Fé, é porque o dono daquela empresa é um servo do Senhor Jesus, como mais de 40% da população sul-coreana. E ele hoje ele faz um programa onde ele se reúne durante uma semana, ele vai nos países e reúne lá os principais executivos. E durante uma semana ele vai descrevendo os fatores do seu sucesso e do seu êxito. E no final, ele traz a grande revelação. O segredo do meu sucesso é o senhorio de Deus sobre a minha vida. Amém? Então, gostaria de fazer mais uma oração. Se você puder, não se constranger com isso, curva sua fronte, feche seus olhos. Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá essa manhã, de receber esse amigo tão querido, Afonso, que vai nos brindar aqui, Deus, com conhecimento, com ferramentas, de maneira que esse povo aqui reunido, Deus, possa avançar, possa prosperar, possa fazer diferença no nosso país. Nós estamos cansados, Deus, nesse país de tanta corrupção, de tanta desonestidade, de tanta roubalheira, de tanta mentira. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem separado uma geração que pode fazer a diferença. O Senhor tem separado uma geração que pode mudar os rumos desse país. O Senhor fez assim lá na Coreia do Sul. O Senhor estabeleceu pessoas, o Senhor escolheu pessoas que prosperaram em todas as áreas da sociedade, se destacaram e glorificaram o nome do Senhor. Ninguém quer honra para si próprio, ninguém quer glória para si próprio, mas o que nós queremos é que o nome do Senhor seja louvado e seja glorificado. Quando nós promovemos um evento simples como esse, Deus, a gente quer ter uma oportunidade de bater um papo, de falar às pessoas aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações como líderes dessa igreja. Pedindo a Deus que o Senhor nos oriente, como o Senhor nos orientou, de trazer pessoas que possam nos abençoar. E assim, Deus, possamos desenvolver, possamos crescer, possamos ser geradores de empregos, sermos pagadores de impostos, possamos, ó Deus, fazer a diferença no nosso Brasil. Nós não aceitamos jeitinho brasileiro, nós não aceitamos negociatas, nós não aceitamos nada, Deus, que não provenha do Senhor e que não esteja nos padrões que o Senhor Jesus nos deixou. É por isso, ó Deus, que nós fazemos todas as nossas coisas na legalidade, nós não subfaturamos, nós pagamos os nossos impostos, mesmo, Deus, que a gente vê que são muitas vezes injustos, que não fazem o que deveriam fazer com esses recursos, mas nós estamos aqui, Deus, é para fazer a diferença nesse país. Então, Deus, através desses homens, dessas mulheres, empreendedores,
pessoas aqui de micro, pequenas empresas, empreendedores individuais, que eles possam nessa manhã receber um renovo do Senhor. É por isso, ó Deus, o Senhor nos instruiu nesse nome Supere. Ó Deus, para que nós possamos ver as ferramentas, não só humanas de capacitação, mas como também as espirituais, para que nós possamos resistir no dia mal, para que nós possamos, ó Deus, enfrentar os gigantes que se avizinham, que aparecem, que são colocados à nossa frente, e nós, ó Deus, em nome do Senhor, temos colocado todos eles por debaixo dos nossos pés. Por isso, ó Deus, nós não aceitamos nada que não provém do Senhor. Não queremos nada que não provém do Senhor. Nada que confronte ou vá de encontro, vá contra a Tua palavra. Seja o Teu reino, a Tua glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Já? Vocês já trocaram cartões, já se apresentaram, trocaram telefone? Todo mundo já fez isso? Já fez isso, Alan Patrick? Já fez isso? Bênção demais. Queridos, quem trouxe Bíblia, ou quem tem a sua Bíblia no seu smartphone, no seu tablet, ou você tem de papel, quem tiver de pergaminho, abra por gentileza em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Primeira Samuel capítulo 17, nós vamos ler apenas um verso, é uma história muito conhecida de todos nós. Eu não vou ler aqui os 50 versos, os 58 versos desse capítulo, eu quero apenas ler o verso de número 40. 1 Samuel 17, verso 40, que diz assim: tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras de ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, e a primeira vez que eu subi num púlpito para ministrar nessa igreja, eu preguei sobre 1 Samuel capítulo 17. Porque a impressão que nós temos é que todos os dias nós enfrentamos Golias. Aqui é um jovem Davi, e ele está enfrentando um grande desafio, esse desafio iria mudar a sua vida para sempre. O Davi é conhecido como antes do encontro com Golias e depois do seu encontro com Golias. Antes do encontro com Golias, era um homem de uma profissão desprezível naquela época. Imagina emprego ruim. Se o sujeito não dava para nada, ele era pastor de ovelhas. Tomar conta de ovelha era a pior profissão daquela época. Talvez muitos não fossem amantes de ovelha, porque eu, por exemplo, um dos churrascos que eu mais gosto é de pá e pernil de ovelha. Uma das melhores carnes, coisas mais saborosas. Obviamente, salvaguardando a devida posição das carnes gordas, né, que o nosso maravilhoso gado, o melhor gado do mundo, produz aqui no Brasil. É por isso que você, homem, né, as irmãs ainda vão continuar em oração, você que é homem. Como diz, eu vi um pastor outro dia, homem do sexo masculino. Homem do sexo masculino, anote na sua agenda, 12 de setembro, 3 bois no rolete e 3 porcos no rolete, anotem a função. Lá você vai estar podendo, né, comer com... Mas, na verdade, a história de Davi é uma história surpreendente, porque ele era o mais novo de 8 filhos, de um jovem, de um senhor belemita chamado Jessé. E o que acontece é que, naquele tempo, um dos principais inimigos do povo de Israel era o povo filisteu.
E naquele tempo saiu o povo filisteu para pelejar contra o povo de Israel. E liderados pelo rei Saul, eles foram para um local, no vale de Elá, e lá se posicionavam um exército a um lado, um exército do outro lado. E nesse meio tempo, Jessé, pai de Davi, e pai de outros 7 jovens homens, os 3 mais velhos estavam aqui no fronte de batalha, e ele falou assim, ó, Davi, faz o seguinte, meu filho, larga as ovelhas aí, pega aqui um queijo, pega aqui, eu não sei se tivesse na época uma carne de sol, uma coisa assim, leva lá no fronte de batalha, leva isso aqui para o rei, e aproveita e obtém a notícia dos seus irmãos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé estavam na guerra. E naquele tempo, irmão, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha um celular, ou seja, você tinha que mandar uma pessoa ir ao local para saber notícias. E eles mandam então, o Jessé manda então Davi. E Davi chega com aquela matula, não sei se andando a pé, não sei se montado num jeguinho, é o máximo que eles tinham. Ainda mais menino, mais novo, só serve para enviar recado e levar coisa, só serve para o leve e traz. Eu me lembro quando essas famílias, que às vezes têm muitos filhos, as crianças jovens, o caçula é o sempre que ia na venda, era o sempre que buscava um leite que acabou, comprava açúcar, ou pedia o vizinho para lá pegar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de café, e isso era coisa do caçula. E se não fizesse ainda, tomava um pedala e falava assim, fique esperto, menino. É ou não é? E foi justamente... Jessé tinha 8 filhos, 3 estavam na guerra, tinham 5 lá, mas manda quem? O Davi, o caçula. Aquele que se não fizesse, tomava um pedal e falava, menino, fica esperto, anda ligeiro, passa sebo na canela e me traz notícia dos seus irmãos. E quando Davi chega no front, está o maior burburinho. O trem está pegando lá. O céu fechou lá. O que está acontecendo? Um cara de 3 metros de altura, um homem cuja a ponta da sua lança pesava mais do que um saco de cimento, só para você ter ideia. O cara tinha quase 3 metros de altura, douto nas artes da guerra, um guerreiro desde a sua juventude, ou seja, um homem que foi treinado desde a infância para matar, para dilacerar, para destruir os seus oponentes. Era um homem da terra de Gate chamado Golias. E esse homem propõe, então, olha, em vez da gente sair, o exército seu contra o nosso, escolhe aí um macho, um sujeito nascido nanuque, nego duro, amansador de burro bravo, um tirador de leite, como já foi Afonso, escolhe um sujeito desse e vem pelejar contra mim. Aí, só que na hora que eles viram o porte, a parede de concreto, o sujeito que já devia ter marcas de guerra, o braço do sujeito devia ser mais grosso que a minha coxa, todo mundo amarelou, e estava aquele negócio, e aquilo já durava 40 dias, ele estava subjugando o exército de Israel, e Davi chega, fala, o que está acontecendo aqui? E os 3 irmãos de Davi estavam lá, e já fala, o que você veio fazer aqui, rapaz? Você veio aqui para ver sangue? Você veio aqui para ver a gente tomar espadada? Você veio aqui para... Ou seja, irmãos, aquele povo estava numa situação difícil. Estavam diante de uma grande dificuldade. Estavam diante de um grande problema. Algo, a princípio, uma barreira intransponível. Quem queria encarar aquele gigante de 3 metros de altura? Nós temos aqui o Maurão deve ter 2 metros, Maurão, que você tem? Hein? Quase 2 metros. O cara dava uns 3 no Maurão, o cara tinha 3 metros. E aí, o Davi, então, começa a saber, ninguém vai fazer nada, não tem homem aqui nesse negócio, não? E aí, ele falou assim, o que vão dar para quem vencer esse cara? Olha, vai casar com a filha do rei. O Senhor, o rei, vai isentar a casa daquela pessoa dos impostos. E, além disso, ele vai ganhar muitas riquezas. Meu irmão, é barba, cabelo e bigode.
O sujeito tinha mau cheiro de ovelha, trabalhava descalço, só sabia tomar conta, ou seja, era uma pessoa que ninguém conhecia, era uma pessoa que não tinha dinheiro para absolutamente nada. E de repente, mas espera aí, esse cara está afrontando o exército do Deus vivo. E de repente fala lá, olha, não, eu vou lá lutar contra esse cara. E alguém corre lá no rei Saul e fala assim, ó, apareceu o varão aí, ó. O cara de Nanuque chegou. O nanuquense chegou. Veio de Carlos Chagas, de Teoflotone e tal, passou em Valadares aqui, chegou. Cada grande Nanuque chegou aqui. Já ouviu falar em Montes Claros, irmão? Faz parte da grande Nanuque. Tá certo? Então, o cara de Nanuque chegou e levam Davi ao rei. E o rei, quando olha para aquele menino, a Bíblia fala que ele era um menino bonito, ruivo, de boa aparência, mas devia feder, devia ter o pé sujo, ficava o dia inteiro lá correndo atrás daquelas ovelhas. Ele entrega lá o queijo, entrega lá a carne de sol de maçã de peito que o pai dele fez para o rei. E aí o rei fica tão entusiasmado que aparece uma pessoa que finalmente vai enfrentar aquele gigante que... Você imagina o rei Saul, toda noite ele ia para a sua barraca ali, para a sua tenda e falava, será que vai aparecer um homem no meio desse negócio? Irmãos, muitas vezes nós nos deparamos em situações como essa. E nesse texto que eu li para vocês, Davi pega 5 pedras de ribeiro. Eu quero falar para você nessa manhã, irmãos, de pedras, para que você utilize para vencer os obstáculos, para vencer as dificuldades, para derrubar os gigantes que você enfrenta no dia a dia. Semana atrasada eu recebi um empresário aqui da igreja, e ele me falava da dificuldade que ele estava tendo, que ele queria pagar todos os impostos, mas não conseguia. Eu falei, qual que é a sua atividade, irmão? Ah, pastor, eu tenho uma empresa de importação. Eu importo produtos A, B, C, D, F e tal, e me falou os produtos que ele importava. Eu falei, como que eu faço para ficar 100%? Eu falei, irmão, muda de ramo. Importação para revenda no Brasil, se a pessoa pagar todos os impostos, ela não consegue competir. Porque o sistema que foi feito, o sistema tributário, o sistema de carga tributária que existe no Brasil, a fórmula de cálculo de impostos, ela foi feita para jogar a empresa na ilegalidade. E nós temos então um governo que finge que arrecada, e nós temos um povo que finge que paga. Eu trabalhei 26 anos com isso. Eu sei dos malabarismos que as grandes empresas às vezes têm que fazer para poder se adequar e manter a sua atividade produtiva e se manter pagando os altos níveis de imposto. Eu tive caso de empresas que já nos procuraram querendo, na época que eu atuava na parte de trade, a pessoa queria importar 5 contêineres por semana de filé de merluza, que 90% da carne de peixe que você come nos comidas aqui de Belo Horizonte são filé de merluza. E são 2 grandes produtores, o Chile e a Argentina. Quando eu pesquisei no sistema da Receita Federal, eu descobri que o preço médio de importação da tonelada de filé de merluza é de $500. Mas quando você olha os preços dos fornecedores que detinham na época mais de 90% do mercado desse produto no Brasil, o preço mínimo para grandes quantidades é $1.500 a tonelada. Ou seja, subfaturamento. E quando eu fiz a conta, filha, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu só trabalho pagando 100% dos impostos. Eu não subfaturo. E quando eu fiz os cálculos, o produto dela estava mais ou menos umas 4 vezes mais cara do que o preço que ela comprava de um atacadista em São Paulo. Eu falei, nessa área é impossível você fazer as coisas 100% que o próprio sistema não permite.
E é um sistema nocivo, é um sistema punitivo, é um sistema que eu falo que vem lá do quinto dos infernos. Porque aí facilita a corrupção, facilita os corruptores, e nós temos o que nós temos no nosso país hoje. E eu peguei alguns dados para a gente relembrar aqui nesses dias. O primeiro deles, a taxa de desemprego aumentou para 7,4% no primeiro trimestre desse ano, bem acima dos 6,8% do trimestre do ano passado, mesmo período. A inflação mensal é a maior desde fevereiro de 2013. A venda de veículos desse primeiro trimestre apresentou a principal queda desde 1999. A construção civil apresentou o nível de demissão maior do que o nível de contratações pela primeira vez nos últimos 11 anos. Pela primeira vez nos últimos 11 anos, o nível de demissão está superando o nível de contratação. O que isso nos mostra? Crise. O comércio varejista tem apresentado o pior resultado desde 2003. A sua conta de energia elétrica, você deve ter tomado um susto. Quem tomou um susto esse mês? A conta chegou em sua casa com um aumento nunca antes visto nessas últimas décadas. Ou seja, quantos gigantes têm se apresentado nesse cenário nacional? Eu quero então trazer algumas reflexões sobre esse texto em 1 Samuel, capítulo 17. A primeira delas, a primeira pedra que nós temos que trabalhar. E queridos, nós como corpo, alma e espírito, nós como espíritos, como pessoas inseridas num contexto familiar, social, no próprio cenário econômico, empresarial, não dá para você separar a sua vida pessoal, a sua vida familiar. Como eu vejo que às vezes as pessoas com problemas em seus casamentos, em sua vida familiar, com problemas sérios de relacionamento interno, isso reflete no desempenho profissional da pessoa. Reflete no desempenho empresarial. E como às vezes o resultado do desempenho empresarial afeta a pessoa no seu ambiente familiar. Não dá para separar. A pessoa não pode tirar as angústias de um pedido de compras que não vem, de uma venda que não vem, de um pagamento que não ocorre, e você chega em casa sabendo que tem as suas contas para pagar, tem as faculdades do seu filho, tem um curso, tem um salão da sua mulher, que não é barato, e o Cláudio dá um glória a Deus por isso, né, Cláudio? Então, a primeira pedra que eu quero que você leve para a sua casa nessa manhã, supere a crise no ambiente familiar. A ida de Davi ao fronte de batalha gerou uma crise entre ele e seus irmãos. Os seus irmãos angustiados porque eles não tinham tutano, não tinham musculatura, não eram homens o suficiente para encarar o Golias. E de repente chega o mais novo, o caçula, aquele que já recebeu pedalas várias vezes dos seus irmãos mais velhos, aquele que fazia os mandados, aquele que era o menino de entrega, estava dizendo que iria enfrentar o Golias. Mequetrefe, como diz o doutor Luciano. E nós aprendemos aqui, nós temos alguns ensinamentos nessa primeira pedra. Primeiro, seja obediente à autoridade, não importando as circunstâncias. Mulheres, homens, filhos. O primeiro mandamento com promessa na Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Davi obedeceu ao seu pai, pegou a sua matula e foi para o fronte de batalha. Respeite a autoridade se você é um filho. Honre e lidere a sua família se você é o cabeça. Não seja omisso. Honre e respeite seu marido se você é uma esposa. Não concorra com ele. O Senhor lhe pôs como cabeça. Sirva a sua família. Quantos entendimentos familiares nós temos? Às vezes nós temos pessoas em conflitos, todo mundo tem razão, mas alguém tem que se humilhar, levantar a bandeira da paz
e trazer novamente um ambiente de paz e de bom relacionamento no ambiente familiar. O Senhor Jesus, nos últimos momentos, nos últimos tempos com seus discípulos, ele levou os discípulos para um lugar chamado cenáculo e ele estava ali com seus discípulos dando as últimas instruções. E passa uma das instruções mais relevantes para o cristão. Ele pegou uma toalha, amarrou na sua cintura e lavou os pés dos seus discípulos. Humildade. Às vezes tem pessoas em nossas famílias que só vão conhecer a Deus se você der bom testemunho. Quantos crentes, e às vezes pastores, dão péssimo testemunho. Fazem um desfavor para a pregação do Evangelho. Por isso, queridos, eu tenho o privilégio de fazer parte dessa igreja. Todos nós conhecemos aqui os pastores que nós temos. Conhecemos a vida dos pastores. Conhecemos a clareza da utilização dos recursos nessa igreja. Todo final do ano a gente presta conta para vocês. Todo mês tem irmãos que levantam suas mãos e querem se integrar a uma comissão de contas e examinam todos os pagamentos e recebimentos dessa igreja. Talvez isso seja um dos motivos porque Deus nos abençoa tanto. Então, queridos, tendo crise no seu ambiente familiar, como Davi teve com seus irmãos, mantenha o melhor ambiente possível dentro da sua família. Mesmo num contexto de dificuldade, honre, ame, ampare, respeite, envolva seus familiares. Seja claro e transparente com os familiares e os envolva em sugestões e soluções quando a crise na sua família vier. Eu já tive crise na minha família, eu já compartilhei com vocês aqui. Uma época eu tive um problema financeiro. Eu tinha uma empresa que chegava a faturar $1 milhão por mês, quando os EBX da vida, aquelas empresas do EI que estavam construindo, nós vendemos muito para eles aqui, numa construção de uma usina aqui na Bolívia. E de um tempo o senhor Lula entra, o dólar foi a 3,80, depois ele cai a 1,70, e meu faturamento de $1 milhão por mês caiu a R$1.000 por mês. Momento de crise, momento de redimensionamento, momento de rever os custos, rever as despesas, rever se vai comprar roupa, se não vai, se vai cortar TV a cabo, se não vai. E queridos, e quando, às vezes o homem tem uma tendência a querer preservar a esposa, irmão, não preserve a sua esposa, não preserve seus filhos. Eles têm que aprender com você a vencer as crises quando eles ficarem mais velhos, tornarem-se pais, tornarem-se mães. Eles vão ter aprendido a experiência com seus pais e vão superar as crises. Ah, irmão, não adianta querer reclamar que o creme crack está murcho, que a mulher está desperdiçando creme crack. Você, irmão, seja o exemplo. Na hora de comprar uma TV, vai comprar uma 4K, não é hora de comprar 4K, então não compre, irmão. Abra mão de conforto dos restaurantes, das roupas, das viagens, dos carros. Abra um refrigerante com pipoca, senta com a sua família em frente no televisor, vai ver um filme. Na semana passada mesmo, eu, Astrid, meus filhos, com os namorados, nós fomos indo para o Parque Municipal, para aquele evento do Gastroparque. Comi um sanduba top de linha e ficamos ali 2, 3 horas, toda a família sentado na grama, debaixo de uma sombra, conversando com os vizinhos e tendo um momento de lazer baratíssimo. Irmãos, cumpra as suas responsabilidades. Davi, como filho mais novo, ele tinha a responsabilidade de levar a matula lá no front de batalha, e Davi fez. Ele não questionou seu pai. Ele não achou ruim, não murmurou. E às vezes nós temos as nossas responsabilidades como homens, como empresários, como empreendedores, e às vezes nós fugimos das nossas responsabilidades. Davi cumpriu a ordem do seu pai, cumpriu a sua responsabilidade de filho mais novo. Suporte e considera a fraqueza dos outros. Apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja na região de Colosso, ele diz, nos ensina que devemos suportar e perdoar uns aos outros, colocando o amor acima de tudo, e foi exatamente isso que Davi considerou com seus irmãos.
Então, supere a crise, você e sua família, sua empresa. Seja humilde, escute, analise, ouça, pense, planeje. Ouça seus colaboradores. Muitas vezes, o seu empregado tem uma solução para aquele seu negócio. Às vezes, uma solução para aumentar as suas vendas está dentro da sua própria empresa e você, às vezes, está buscando fora. Aquelas pessoas que estão na linha de frente, talvez elas tenham soluções que vão abençoar os seus negócios. Segunda pedra, supere as dificuldades nas relações interpessoais. Irmãos, de um Zé Ninguém, de um desconhecido, Davi se torna um cara importante. Não que as dificuldades dele tenham acabado. Não é que ele derrotou Golias e as suas dificuldades acabaram. Ah, pastor, agora eu sou de Jesus, eu vou ser próximo, vou comprar uma cobertura no bairro Belvedere, vou comprar um carro importado. Irmão, o Evangelho do Senhor não tem nada a ver com isso. O Evangelho do Senhor Jesus não promete isso. A prosperidade do Senhor, meus irmãos, é a ausência da falta, é a satisfação com aquilo que o Senhor tem nos dado. É por isso que, se você pega Salmos e Provérbios, a Bíblia abomina o preguiçoso. Uma jovem aí da igreja casou com um rapaz. Em menos de um ano, namorou, casou. Falei, filha, como é que você vai casar com um rapaz que você nem conhece direito? Não, pastor, ele é uma bênção, pastor. Converse com ele, é uma bênção. Aí casou. Daí a 3 meses, Afonso, procura o pastor. Ah, pastor, ele gosta de dormir todo dia até o meio-dia. Eu falei, filho, você não tem um marido, você não tem um pai. Porque se eu ver sujeito pouca prática querendo namorar a filha minha, eu ponho para correr. A filha é minha. Aqui, ó. Esse aqui é candidato a genro. Ficou 2 horas lá na igreja me esperando. Eu falei, ó, o padrão aqui é o seguinte, a canção aqui é desse jeito. O que eu vejo de pai frouxo, ver o cara dando bolo na filha, mentindo para a filha, o cara não faz nada. Irmão, a filha é sua. Pela graça de Deus, foi um presente de Deus para você. Se é presente de Deus, cuide do presente de Deus. Davi se casou com a filha do rei. Então proteja o seu casamento, filho. Tenha bom senso, é um homem casado, tenha bom senso com as suas companhias. Toma cuidado com as confidências. Evite um momento a sós com pessoas do sexo oposto. Irmão, se é casado, a melhor amiga sua é sua esposa. Irmã, se você é casado, o melhor amigo é o seu marido. Aí está lá a irmã, com a barriga no fogão, fazendo aquele bifão 3D de altura, mal passado para o varão chegando, joga a cebola por cima, está lá aquele cheiro e tal. O sujeito chega lá no escritório, vem aquela mulher do salto 17, quando ela curva na mesa para dar um documento, você vê até o útero dela. Então, irmão, presta atenção. Vigie seus pensamentos. Paulo escreve à igreja de Colossos e fala, olha, pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Bons casamentos não acontecem por acaso. São produtos de muito trabalho e da graça de Deus. Casamento abençoado, ele dá força para enfrentar os momentos difíceis. O casamento abençoado te dá força para você derrubar os gigantes que aparecem na sua vida no dia a dia. Põe o seu coração no seu lar. Invista no seu cônjuge. Irmão, eu invisto uma fortuna na minha mulher. Mano. Vai ficar bonita assim depois de 50, irmão, tem investimento. É uma roupinha bacana, é um salãozinho de vez em quando. Eu fico chorando lá com o Cláudio. Melhor esse preço aí, Cláudio. Porque o trem está caro. Eu quero minha mulher bonitona. Um sapatinho bacana, roupa bacana. É, irmão. Você quer a mulher bonita, cheirosa, mas você não compra um perfume para ela. Não compra uma roupa para ela, não compra uma bolsa nova para ela, irmão. Não é que a mulher tem espírito de centopeia, não. Tem mulher que tem 1000 pares de sapato, igual a mulher do ex-ditador das Filipinas, não tem nada disso não, irmão. Mas compra um sapatinho para ela. É ou não é, Afonso? Compra um sapatinho, uma roupinha. Está com problema, irmão? Busque ajuda. Busque primeiro a Deus. Terceira pedra, irmão. Supere as dificuldades nas áreas econômica e financeira. De um emprego familiar e humilde, de um cara duro, quebrado, sem dinheiro para nada, nem para contratar o Marcelo para fazer um churrasco, não tinha dinheiro para nada. Davi era um quebrado.
Era um arroz de terceira. Era uma carninha de pescoço de boi marroeiro inteiro, solto na baixa, solto aí na invernada. Ele se torna um homem de muitas riquezas. Irmão, se 2014 não foi um grande ano, uma maravilha, neste ano, fuja dos empréstimos de juros altos. Dr. Martin Luther King, ele tem uma frase que eu acho o máximo. Ele diz assim: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Ô irmão, peça ao dono do ouro e da prata. É o nosso Jeová Jirê, é o Deus da nossa provisão. Pare de olhar o tamanho do gigante e veja o tamanho do seu Deus. Diminua suas despesas, reduza drasticamente as suas dívidas, não compre a prazo, porque às vezes nós compramos o que não precisamos com o dinheiro que nós não temos. 24 prestações, 36 prestações. O carnê parece um catálogo, tanta folha que tem. Irmão, fuja disso. Prepare-se para uma eventual redução de vendas e pedidos. Revise o seu mix de produtos e serviços. Otimize os seus processos produtivos. Na medida do possível, invista em marketing. Participe de eventos setoriais. Fique atento às dicas que o Dr. Afonso vai nos dar daqui a pouco. Procure soluções. Sempre existe alguém que tem superado e vencido, mesmo em momentos de ventos contrários. Lembre-se, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não negocie os princípios que estão na Bíblia. Isso aqui é o livro mais importante da história da humanidade. É o livro mais vendido. É o livro mais lido. É o que tem o maior número de manuscritos. O Antigo Testamento são mais de 15 mil. O Novo Testamento são mais de 10 mil. O segundo livro que tem o maior número de manuscritos é Ilíada de Homero, que tem cerca de 700. Ou seja, a Bíblia tem mais de 25 mil. Todos os achados arqueológicos recentes confirmam os fatos narrados nas Escrituras. E na sua igreja, irmão, aqui na Igreja Batista Central, existem profissionais vitoriosos em várias áreas de atuação. Peça conselho. Ontem mesmo recebi 2 irmãos. Pastor, nós temos que abrir uma empresa assim, sabe o que o senhor acha? Vamos orar a Deus. Então você não perde amanhã. Quantos empresários deixam de usufruir de benefícios que estão disponíveis, de ferramentas disponíveis? É por isso que eu convidei o meu amigo Afonso para estar aqui conosco nessa manhã, é para que a gente tenha o conhecimento. Não é à toa que Oséias diz, o profeta Oséias diz, o meu povo perece, porque lhes falta conhecimento. Não só conhecimento da palavra, irmãos, mas conhecimento das coisas. Você vai se tratar com um dentista prático, que não sabe onde estão os nervos, o sistema, né? Ou você vai se tratar com um dentista que é formado, que é capacitado. Procure os capacitados. Assim, a quarta pedra que eu quero ministrar na sua vida nessa manhã: supere o clima de desânimo e abatimento das pessoas. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. E às vezes, irmão, nós precisamos ter um humor como Jesus tinha. Jesus, homem, era um cara extremamente bem-humorado. Certa vez, ele estava ali no Getsêmani. Ele sabia o que ia acontecer. Ele estava prestes a ser preso. E os caras chegam lá para prendê-lo. E Jesus fala assim: amigo, a que vieste? Jesus tinha senso de humor. O sujeito estava lá na beira de um tanque, 38 anos aleijado. Jesus chega para ele e fala assim: queres ser curado? Ele falou: não, Jesus, eu preciso de uma talha aqui para me amarrar aqui, me jogar dentro do poço para eu beber água. Uma vez, Jesus saindo da cidade chamada Jericó, tinha um mendigo cego na beira do caminho. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Aí Jesus, e quanto mais o povo mandava ele calar a boca, mais alto ele falava. Aí Jesus manda chamar ele. Aí ele chega para Jesus, perto para Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus tinha humor. Falou: não, Jesus, eu quero aqui uma cadeirinha melhor para ficar na beira da estrada, eu quero aqui um megafone para o pessoal me ouvir, eu quero uma Torá em braille para eu poder, né? Porque eu sou cego, Jesus. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Irmãos, as tempestades, os gigantes em nossas vidas, eles são inevitáveis, eles são imprevisíveis, e eles são instrutivos. Toda vez que a gente passa por uma luta, por uma dificuldade, a gente aprende. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça, irmão, pode ser tocado sem a permissão do Senhor. E o Senhor nos permite lutas para que nós adquiramos musculatura espiritual. E a quinta e última pedra, para você superar a incredulidade e confiar em Deus. No verso 45, Davi, ele vai pelejar contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Quantas pessoas ganham dinheiro e não perguntam a Deus: Deus, o que eu tenho que fazer com esse dinheiro? Eu estava aqui dando um relatório sobre uma viagem nossa do Haiti. Nós tínhamos levado um médico com equipamento completo, e ele fez exame de vista e ele trouxe 150 receitas, ou seja, eram necessários 150 óculos para aqueles haitianos. Aí naquele dia, no final do culto, o empresário me procurou. Ele falou: pastor, eu quero abençoar esses 150 haitianos e eu quero dar os óculos para eles. Aí eu consegui um irmão da igreja que ia fazer os óculos a preço de custo. No final, na hora que o irmão terminou de fazer os óculos, ele foi tão constrangido por Deus, que ele chegou para mim: pastor, eu fiz os óculos, estão prontos, só que não vai custar nem um centavo. Aí eu voltei para o outro, falei: irmão, você deu o dinheiro para pagar o óculos, só que o irmão que fez o óculos falou que não vai cobrar nada. Eu falei: não, pastor, então paga a passagem de um médico, de um dentista, para ir na próxima viagem ao Haiti. E eu paguei. Vários irmãos tiveram oferta e foram para o Haiti, pagos por esse irmão. Essa é a igreja do Senhor, irmãos. Davi assegura ao rei que é capaz de matar o Golias, apesar de ser relativamente jovem e inexperiente em combate. Por isso, irmãos, como diz Paulo quando ele escreve à igreja em Tessalônica: em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, pois sabemos da sua fé. A fé é imprescindível. A fé, meu irmão, o que ela é? É a certeza, né, daquilo que você não vê. É a certeza de que aquilo vai acontecer, porque existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Se Deus livrar a Davi do leão e do urso, como ele falou lá para aqueles homens, ele falou assim: olha, o Senhor certamente vai me livrar das mãos desses filisteus. Apóstolo Paulo deixa isso muito claro, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Todo mundo sabe que nós temos atividade pecuária. Tem pelo menos uns 6, 7 anos que o preço de boi está horrível. Os irmãos sabem também que há 4 anos eu comprei um apartamento na planta, dei o meu, e estou esperando ficar pronto, e a obra está atrasada mais de 1 ano. Aí na hora que eu preciso fazer lá um armário para a dona Astrid, comprar um negocinho melhor, trocar colchão, não sabia que colchão vencia a validade. Parecendo uma canoa, sabe quando fica parecendo uma canoa? Comprar um colchão, isso aconteceu nos últimos 3 meses, 4 meses, o preço do boi subiu. Deus subiu o preço do boi só para me abençoar, irmão. E o pouquinho que eu tinha para vender, vale 2 vezes mais. O nosso Deus, Ele opera maravilhas para abençoar os seus filhos.
E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque você, o Golias, desafiou o exército do Deus vivo. Irmãos, vocês são integrantes e parte do exército do Deus vivo. Não é trabalho de macumbaria, de quimbanda, preto velho, nega velha que vai atrapalhar o seu negócio. Outro dia fomos orar para um empresário, parente de uma irmã aqui da igreja. O que esse rapaz fez? Ele mexia com apicultura. E para derrotar os seus concorrentes, ele foi lá no centro de macumba, matou um animal, bebeu o sangue do animal, se consagrou num quartinho preto lá na camarim, ficou 30 dias na macumba. Ô, irmão, se fosse bom, chamava boa cumba. Mas como é ruim, é macumba. Na hora que nós fomos orar pelo sujeito, o sujeito ficou terrivelmente endemoniado. Ou seja, meus irmãos, é o nosso Deus que é dono do ouro e da prata. É o nosso Deus que nos dá a vitória. Coloque a sua confiança no Senhor. Davi confiou e agiu. Não basta só orar não, viu, irmão? Não basta só ir para monte, não. Se capacite. Pesquise. Estude. Tempo atrás, uma irmã procurou e falou: pastor, eu vou abrir uma loja disso lá no bairro que eu moro. Falei: irmã, esse negócio gelado que você quer vender, isso é bom em bairro mais quente, aquele bairro seu é muito frio. Você fez uma pesquisa de mercado? Fiz não, pastor. Você fez um planejamento estratégico? Fiz não, pastor. Falei: irmã, como que você espera que o seu negócio dê certo? Não, pastor, porque o amigo que vai me fornecer esse produto, ele falou que isso vende igual água. Foi, irmão, não é assim que as coisas funcionam. Mas você confia nesse amigo? Confio que não sei o quê. Então tá bom. Passou-se 1 ano e meio. Aí me procurou: ô pastor, eu estou passando o ponto. O Afonso não fez uma pesquisa de mercado, não fez um planejamento estratégico, não analisou nada. Não comparou se o custo do fornecimento daquele fornecedor era compatível com os demais fornecedores, se ela tinha condições de ser competitiva ali naquele bairro, para aquele tipo de produto. A Bíblia diz que homem nenhum recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Irmãos, por isso, confie no seu Deus. A Bíblia fala que se por um caminho vierem contra você, por 7 sairão da sua presença. Levante-se, confie no Senhor e haja como Davi. Voltando aqui, relembrando aos irmãos as 5 pedras. A primeira pedra: supere a crise no ambiente familiar. A segunda pedra: supere as dificuldades nas relações interpessoais. Terceiro: supere as dificuldades na área financeira, na área econômica. Quarta pedra: supere o clima de desânimo e abatimento das pessoas. E quinta pedra: supere a incredulidade e confie em Deus. Eu queria pôr um videozinho para vocês verem.
Supere os seus limites, irmão. Deus quer te colocar num novo nível. Davi era uma pessoa simples, e quando a gente vê a história de Davi, eu não sei se vocês sabem, Davi como chefe do exército, ele foi o único general na história da humanidade que nunca perdeu uma guerra. Eu vou repetir. Davi, como comandante em chefe do exército de Israel, nunca perdeu uma guerra. Porque a confiança dele estava no Senhor. A esperança dele estava no Senhor. Mas era um homem de atitudes. Muitas vezes eu vejo empresários que, na hora que chega no momento crítico, falta atitude, falta músculo, falta iniciativa. É hora de baixar os custos, ele não baixa. É hora de não comprar, ele compra. Por isso eu quero ministrar na sua vida. E às vezes, você faz parte de uma igreja. Às vezes a pessoa fala, não, pastor, mas discutir na igreja um tema como esse, irmão, estamos totalmente envolvidos, engedrados, participantes de tudo que acontece no nosso país. Não vamos mais nos calar por essas questões políticas, esses absurdos, essas atrocidades que a gente vê na nossa nação. A igreja sempre se posicionou na história. Sempre teve um papel relevante dentro do seu papel. E às vezes coisas simples nos fazem ultrapassar grandes obstáculos. Por isso eu quero que você veja, para terminar, só mais esse videozinho, para te estimular, para te abençoar. Graças a minha barriga, acabar com essa barriga. Comendo carne gorda demais. Tem que comer 1 quilo a menos por dia. Agarrou aí, Rafa? Eu falei para o doutor Afonso que nós temos aqui tudo do bom e do melhor, rapaz. A árvore. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. कुछ करो ना. मैं वहाँ जाके क्या उखाड़ लूँगा? Uma atitude, uma iniciativa pode fazer diferença em tudo na nossa vida e na nossa sociedade.
Existem, às vezes, três tipos de pessoas. Pessoas que ouvem sobre a história. Pessoas que veem a história passar. E pessoas que fazem a história. Toda crise gera um manancial enorme de oportunidades. Que Deus te abençoe.